Então, agora que nós vimos o verbo de ligação com exemplos, o verbo significativo, eu fui dando umas frases, agora vamos ver exemplos de tudo que eu acabei de falar. Pedro fará o dever. Primeiro passo, achar o verbo, fará. Fará. Quando eu vejo esse irá com acento, não preciso pensar. É futuro do presente e não tem DNP. Então, ele fará, ela fará. Mas se eu disser ele fará o dever, o Pedro sumiu. Então, Pedro é o verdadeiro sujeito. Essa frase está na ordem direta. Fará, fazer, não está na lista do CEFPACT. Não perdeu o significado de fazer. Então, vou fazer pergunta. Pedro fará o quê? Resposta, o dever, objeto direto. Pronto. Análise das três funções da oração. Agora, preparam as meninas muitos bombons. Primeiro passo, achar o verbo que é preparar. Tira o R, sobra prepara. Depois do A, só tem o M, porque prepara já é do nome do verbo, do infinitivo. Então, esse M, sem nenhuma dúvida, indica terceira pessoa do plural. Só que, desculpa, terceira pessoa do plural. Mas, nós temos 6 opções. Eles, elas, vocês, um número, um pronome e um substantivo. Então, sempre tentar com eles. Eles preparam as meninas muitos bombons. Não deu certo. Por quê? Porque as meninas preparam muitos bombons é o verdadeiro sujeito. Então, as meninas é o sujeito, preparam é o verbo. Mas preparar não está na lista do CEFPACT, porque o P do CEFPACT é parecer e permanecer. Não perdeu o significado de preparar. Então, ele é verbo significativo. Vou fazer pergunta. As meninas preparam o quê? Resposta, muitos bombons é objeto direto. Ok? Agora vamos para outra. Precisa meu pai de assistência. Precisa. É do verbo precisar. Quando eu tiro o R, não sobra nada. Precisa. Esse A é a vogal temática. Então, ele não tem DNP. Ninguém vai falar eu precisa. Então, esse verbo está na terceira pessoa do singular. Vou colocar o ele. Ele precisa meu pai de assistência. Ficou horrível. Por quê? Porque o ele ou ela já está na frase. Vamos pôr na ordem direta. Meu pai precisa de assistência. Agora ficou perfeito. Precisar não está na lista do CEFPACT. Não perdeu o significado de precisar. Então, eu vou fazer pergunta. Meu pai precisa de quê? Tem preposição na pergunta, tem preposição na resposta. Encontramos objeto indireto. Agora vamos para a frase. Sara entregou a prova ao diretor. Primeiro passo, achar o verbo. Entregou. Toda vez que tem ou sou eu, ou é ele. Ninguém vai falar eu entregou. É ele entregou. Mas se eu colocar ele entregou a prova ao diretor, a Sara sumiu. Ela é o verdadeiro sujeito. Entregar não está na lista do CEFPACT. Não perdeu o significado de entregar. Então, eu vou começar a fazer pergunta. Sara entregou o quê? Resposta. A prova, objeto direto. Mas ele ainda tem mais uma pergunta possível. Sara entregou a quem? Ao diretor, objeto indireto. Olha que coisa fácil, gente. Agora, o rapaz foi abordado por um policial. Aqui, eu não tenho um verbo, eu tenho uma locução verbal de particípio. Foi abordado. Toda vez que tem locução verbal de particípio, a primeira coisa que você faz é a pergunta por quem. Foi abordado por quem? Resposta, por um policial. Então, quer dizer que na ativa, um policial abordou o rapaz. Por isso,
O verdadeiro sujeito é o rapaz que recebeu a ação e foi abordado por quem? Por um policial, que é o verdadeiro agente. Então, é só voltar lá na aula de verbo, vozes verbais e recordar o que nós estamos falando aqui. Agora, será examinado pelo médico este bebê. Quando eu vejo será examinado, eu tenho uma locução verbal de particípio. Sempre a primeira pergunta é por quem? Será examinado por quem? Pelo médico. Esse pelo médico é o agente da passiva. Se ele é agente da passiva, antes ele era sujeito. Então, o médico examinou este bebê. O objeto direto da ativa vira sujeito paciente na voz passiva. Então, o sujeito é este bebê. Vamos colocar na ordem direta. Este bebê será examinado pelo médico. Muito simples. Ele trabalha aqui. O verbo é trabalhar. Tira o R. Trabalha. Tá prontinho. Vou colocar eu trabalho? Não cabe. Ele trabalha. Já está escrito aqui. Então, o verdadeiro sujeito é o ele. Trabalhar não está na lista do CEFIPACT. Não perdeu o significado. Por isso, eu posso fazer pergunta. Ele trabalha o quê? Não existe. Ele trabalha quem? Não existe. Tá vendo? Então, não é objeto direto. Não tem preposição para ser indireto. Não tem locução verbal de particípio para achar agenda passiva. Então, eu vou tentar o adjunto adverbial. Ele trabalha onde? Onde? Aqui. Então, aqui é adjunto adverbial. E por último, Ana chegou ontem. Chegou é o verbo. Toda vez que tem ou, existe a possibilidade do eu ou do ele. Eu chegou, não é possível. Ele chegou ontem. Quando eu falo assim, Ana sumiu. Ana é o verdadeiro sujeito. Chegar não está na lista do CEFIPACT, não perdeu o significado, então eu vou fazer pergunta. Ele chegou o quê? Não existe, não há preposição, não tem agenda passiva, então a pergunta é do COP. Ele chegou como? Não tem resposta. Ele chegou aonde? Não tem resposta, então a pergunta, ele chegou quando? Ontem. Adjunto adverbial. Tá vendo? Essas 3 folhinhas aqui precisam ficar bem gravadinhas na sua memória, ok? Boa sorte para todos.